Polícia, Dr. Cristiano Odive, está à frente do inquérito que investiga irregularidades na APAE. E em entrevista coletiva à imprensa atualizou as últimas informações, como está o andamento dessas investigações, doutor? Bem, em relação às investigações na APAE, já foram feitas algumas coletas de depoimentos e declarações, a análise de documentos, prestação de contas e convênios recebidos, convênios firmados com a APAE está sendo analisada, e assim que tivermos conclusões sobre as investigações, elas serão divulgadas. Qual o valor que foi desviado, supostamente desviado na APAE? Não existe um valor fixo pré-determinado. Então, a APAE ela tem diversas fontes de renda. Então, cada uma deve ser analisada um a um, para que eu não cometa nenhuma injustiça aqui ao determinar a questão de desvios. Então, isso está sendo analisado na parte contábil, Então, cada aporte de recursos para a APAE está sendo analisado de forma individualizada. Esses possíveis desvios seriam também para agentes políticos, como foi no caso da Santa Casa? Nós trabalhamos com essa tese, de que possa, inclusive anteriormente do recurso ter chegado à APAE, ou simplesmente não ter chegado, com conhecimento ou não, então existem essas duas linhas investigativas, de que pessoas da APAE estivessem envolvidas. Existe também a possibilidade de que esses recursos tenham sofrido desvio em sua finalidade anteriormente a chegar na APAE, aos cofres da APAE. Então são duas possibilidades. Mas, doutor, as investigações se limitam ao período em que o ex-presidente da Câmara, Miguel Júnior, foi prefeito interino, ou também a outros repasses? Nós estamos trabalhando com foco, sobretudo, nos valores referentes a 2014, que são onde concentramos os nossos esforços, não somente no período em que o Miguel Júnior esteve na interinidade da Prefeitura, mas todo o ano de 2014, onde foi recebida uma quantidade significativa, por parte da APAE, que é de conhecimento de todos, inclusive já foi divulgado pela imprensa. Chegou a ser citado de que os diretores da instituição não teriam conhecimento de possíveis desvios, que as irregularidades envolveriam apenas funcionários. Isso realmente procede? Não, nós estamos ouvindo os integrantes da diretoria, A princípio, eles informaram sobre a inexistência de recursos, inclusive tem uma documentação organizada, justificando e prestando contas sobre os valores aplicados, ali aplicados na instituição. Doutor, foi citado algumas empresas da cidade de Araxá sem ser as entidades? Como a APAE e as demais instituições, provavelmente eles contratam, contratam serviços de prestadores da cidade para determinados atividades, manutenção das atividades das instituições. Outras empresas que mantiveram alguma relação com ela estão sob o olhar da polícia, Então, mas a princípio nós temos que verificar, separar, onde existem indícios de possíveis desvio e onde há uma licitude contratual. Inclusive o Cachoeira falou a uma imprensa de Araxá que existem algumas empresas grandes que não foram envolvidas no inquérito. Bem, se o Cachoeira disse isso, a princípio ele ainda não foi ouvido no inquérito da APAE, Então eu não tenho essa informação para te passar. Doutor Cristiano, há suspeita em relação de que essas entidades possam ter recebido parte dos valores aprovados pela Câmara Municipal e outra parte ter sido desviada, não ter saído da Prefeitura e não ter passado pela entidade, em relação à APAE ou qualquer outra que esteja sendo investigada? Sim, nós estamos investigando sobre essa ótica, de que a verificação total se os valores realmente entraram nas instituições. Porque existe um trâmite para que esses valores sejam repassados às instituições. Então é necessária a publicação de uma lei, firma-se um convênio e a partir daí os valores são repassados. Então nós temos que verificar o caminho, se o caminho
que o dinheiro, por assim dizer, percorreu até chegar à instituição. Mas nós trabalhamos sim com a hipótese de que os desvios possam ter ocorrido antes mesmo de chegar aos cofres da APAE. Isso significa que ocorreram na saída desses recursos da Prefeitura de Araxá ou dos fundos municipais da criança e do adolescente e também da assistência social, né? Os fundos também têm, do idoso, por exemplo, também tem recursos, né, que a Prefeitura repassa, mas que são dos fundos. Essa questão está sendo apurada diretamente junto à Prefeitura, e eu até pergunto isso, né, porque o Ministério Público solicitou, né, documentação de 65 entidades junto à Prefeitura. Paralelo a isso, há uma solicitação da Polícia Civil também em relação a essa prestação de contas. Como é que é toda essa apuração? Na verdade, nós estamos mantendo um estreito contato com o Ministério Público, né, através da doutora Mara, doutor Fábio, doutor Marcos Paulo, para o auxílio, né, esse subsídio documental, né, e essa análise também contábil. Então, dessa forma, nós estamos contando sim, né, é uma investigação em cooperação. Assim que nós já recebemos alguns documentos das instituições, alguns documentos também já que aportaram ao Ministério Público já foram repassadas cópias para a Polícia Civil e nós estamos analisando e verificando qual foi a origem e destinação dos valores recebidos. A polícia já encontrou alguma prova, doutor Cristiano Gibi, dessas irregularidades? Há indícios, né? Vamos dizer, como foi comprovado, né, segundo a Polícia Civil, né, segundo o entendimento da Polícia Civil, conforme relatado no inquérito da Santa Casa, nós acreditamos, né, que temos que investigar, né, antes de afirmar, né? Então nós trabalhamos com elementos iniciários. Então vamos ainda torná-los mais robustos, né, antes de fazer qualquer afirmação. O senhor tem alguma previsão de quando o inquérito pode chegar ao seu final? São casos complexos, né? Tanto qualquer desvio de verba das associações são casos complexos. Então nós trabalhamos aqui com limitações de recursos, né, e uma alta demanda. Então por isso eu não posso te passar uma previsão, mas eu posso garantir que a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário também estão empenhados para entregar para a sociedade araxaense no mais rápido possível esses resultados positivos. O senhor teria informações também em relação ao andamento dos inquéritos das outras duas entidades investigadas, COAFRO e a Associação dos Aposentados? Elas estão sendo presididas por outros delegados de polícia, a doutora Paula e o doutor Conrado, né? A doutora Paula investiga a Associação COAFRO e a Associação dos Aposentados pelo doutor Conrado. Eu sei, né, posso afirmar que as investigações estão em curso, né, e acredito que brevemente também nós poderemos apresentar resultados positivos em relação a essas investigações. Doutor Cristiano, o senhor disse que em tese a polícia trabalha com essa questão do dinheiro desviado ter voltado para agente político. A gente sabe que sexta-feira um assessor, que era um assessor comissionado do Miguel Júnior no ano passado, esteve depondo aqui na delegacia. Foi nesse inquérito da Santa Casa. Esse assessor pode ser o elo que liga o desvio à Câmara Municipal? O assessor foi ouvido no inquérito da APAE, né? Da APAE. Ele foi ouvido. Nós não descartamos nenhuma possibilidade, né? Por que ele foi chamado, então? Ele foi chamado para fins de investigação, né? Na medida em que nós tínhamos uma denúncia, né, anônima, inclusive, que chegou até nós através de um ofício encaminhado pelo Ministério Público, de que ele possa ter algum envolvimento com essa situação, mas sem especificar, né, qual seria a sua atividade ali. Mas então, a partir do momento que nós recebemos essa denúncia através desse ofício, nós temos que necessariamente colher o seu depoimento. Já tem alguma... E houve algum fato relevante neste depoimento? Desculpe, Camila, só porque é sequência. Tá bom, tá tudo bem. A princípio, nós ouvimos, né, as pessoas envolvidas e coletamos vários detalhes, né, sobre o funcionamento da PAI, como esse dinheiro chega até lá.
Nenhum deles, né, obviamente, citou que teria retornado algum dinheiro para algum político necessariamente. Então, por isso que as investigações ainda continuam, né, no sentido de fazer essa comprovação, mas a princípio não tem uma informação categórica, né, para repassar sobre qual seria a destinação, possível destinação ilícita desses recursos. Há possibilidade de prisões temporárias nessa investigação? Sim, bem, a polícia utiliza em todas as suas investigações os recursos, né, investigativos existentes, passam também pela prisão temporária, não é só isso. Então nós temos que utilizar os recursos previstos em lei para assim atingir o sucesso investigativo. Então existe a possibilidade, na medida em que nós tivermos os subsídios necessários que justifiquem a medida. Hoje não tem nenhuma justificativa ainda. A princípio, nesse inquérito da PAI, nós precisamos aprofundar ainda mais as investigações, né, para assim subsidiar eventuais pedidos de prisões que não estão descartados. Qual o montante apurado pela polícia que está sob suspeita de desvio? Nós temos aí um montante aproximado, né, de R$1.200.000, algo nesse sentido. Eu posso estar salvo engano, mas é um montante relevante.